Seja bem-vindo a mais uma marca registada. A Born assina a criatividade e concepção do projeto McNamara Surf Trip, uma iniciativa que o Turismo de Portugal lançou para divulgar o país no estrangeiro. Composta por 7 webisodes, protagonizados pelo surfista norte-americano Garrett McNamara. A campanha integra a plataforma Riding the Portuguese Waves, que agrega as iniciativas do Turismo de Portugal para a promoção do país como o melhor destino europeu de surf. Para nos falar deste projeto, conto hoje com Duarte Vilaça, fundador da Born. Muito bem-vindo à marca registada. Como é que surgiu esta ideia de criar este projeto? Bom, a Born foi desafiada para trabalhar esta plataforma que dê a comunicar a costa portuguesa por todo o mundo. Dentro daí temos trabalhado vários conteúdos que pudessem dinamizar esta plataforma. E o argumento é simples, é passarmos um dos fatores distintivos que nos pareceu desde logo nas primeiras reuniões com o turismo, passar esta mensagem de que a costa portuguesa é tão diversa que qualquer surfista conseguirá ter ondas, que é uma coisa importante para os surfistas que viajam e se deslocam e fazem um investimento significativo. E esse fator de diferenciação do recorte da costa portuguesa, poder ter tanta diversidade de ondas num espaço tão curto de tempo, foi o primeiro approach que nos levou a desenvolver a primeira promoção, há cerca de 2 anos atrás, do No Waves Come Back for Free. Foi uma forma de dizer que qualquer surfista que vier a Portugal tem uma enorme probabilidade de ter ondas, uma promoção em que o turismo devolveria o dinheiro de quem viesse a Portugal para fazer para fazer uma segunda viagem. A evolução surgiu naturalmente depois da explosão do fenómeno do Garrett McNamara, que já tinha uma ligação com o turismo, e no fundo aquilo que nós nos lembramos foi de criar um conteúdo adaptado às redes sociais. Nós vemos, eu acho que isto tem sido uma aposta do turismo de Portugal, substituindo grandes campanhas de publicidade que tentavam comunicar tudo ao mesmo tempo. Há aqui uma tentativa de comunicar de forma segmentada, neste caso para um target que viaja bastante e que traz uma atratividade em termos de promoção de juventude do país que foi muito interessante. Desse ponto de vista e tendo em conta o perfil deste target e a forma como se relaciona com os meios digitais, tentámos fazer algo que capitalizasse um ativo muito forte de comunicação que o surf português tem, que é o Garrett, que se espera que atrás de si possa dar a conhecer não só a Costa, mas outros surfistas portugueses, e convidámo-lo a deslocar-se um pouco da sua área da Nazaré e de Peniche, todas aquelas praias que ele já conhecia, e levá-lo a conhecer o resto do país. E, no fundo, o conteúdo que se tinha que desenhar seria um misto entre ondas, surf e toda a restante oferta turística que existe em Portugal. Partindo do princípio que os surfistas mais hardcore já têm as suas fontes de informação sobre o país, a costa, etc., foi também promover, juntar a gastronomia, a cultura, enfim, a tradição portuguesa em vários aspectos e fazermos estes webisodes adaptados a um formato digital que pudessem ser dispersos online junto à comunidade de surf. E em que é que consistem estes episódios? Quanto tempo de duração mais ou menos é que eles têm? Cada episódio tem cerca de 7 minutos, 5, 7 minutos. Cada um mostra uma parte diferente Nós da costa dividimos portuguesa? portanto, são 7 viagens do Garrett, que têm hosts locais, portanto, em cada região existe um host local, surfista ou até músicos, e fizemos um pouco o mix, região a região, para darmos uma ideia daquilo que possa ser uma oferta não apenas cultural, mas também às vezes em Lisboa, por exemplo, há um concerto que foi filmado no Lux. Enfim, na Madeira há a descida dos carros de cesto, enfim, há um pouco de tudo. Quisemos fazer um mix de experiências que se pudessem, porque já existe uma franja muito importante de turismo que, não fazendo do surf a componente principal da sua viagem, faz parte já do mix. Portanto, aquilo que nós quisemos foi recriar um mix a partir de um personagem muito forte, tem uma mediatização incrível, e isso nós vimos isso norte a sul do país, quer até no lançamento do documentário, o goodwill que o Garrett tem junto da mídia nacional e internacional e também junto da população portuguesa, torna um ativo que não deve ser desperdiçado. Podemos dizer que o Garrett McNamara é já uma marca de grande potencial? Claro que sim.
E que deu também um grande potencial a este setor do turismo de Portugal, que se calhar até agora não estava tão desenvolvido quanto poderia vir a estar. É verdade. Foi preciso que ele viesse cá para descobrirmos esta potencialidade e darmos uma aposta maior? Foi um pouco, eu acho que das grandes dificuldades que nós temos, e para quem trabalha nesta área de marketing e de comunicação, precisamos às vezes de embaixadores que nos ajudem a promover uma mensagem. Às vezes as mensagens estão lá e a nossa costa não mudou. A questão é que a força que um embaixador como McNamara, como no futebol nós temos o Cristiano Ronaldo, ou noutras áreas, ajudam de facto, a mediatização é tão grande que você garanta à partida um slot de atenção. E a partir do momento em que tiver este slot de atenção na mídia nacional e internacional, é o mais fácil para depois conseguir passar a informação que pretende, neste caso, documentar as características únicas da nossa costa. Este é um projeto que não é pontual, é um projeto, o vosso projeto com o Turismo de Portugal já começou em 2012 e vai continuar depois destes episódios ou não? Pronto, neste momento este foi a última materialização, estamos já a projetar aquilo que possam ser as próximas iniciativas, mas eu acho que o resultado tem sido muito interessante. Aliás, viu-se agora nesta última etapa em Peniche do Campeonato do Mundo, estiveram dezenas de milhares de pessoas na praia. Eu acho que o turismo, aliás, o surf veio para ficar, é um ativo que tem um potencial enorme de desenvolvimento. Eu acho que se espera e que será bom que talentos portugueses consigam. Nós precisamos, o desporto em Portugal e o turismo também vai precisar de atletas, novos atletas que apareçam e que possam, no fundo, pegar um pouco esta primeira mensagem que o Garrett passou e que saibam ser surfistas portugueses agora a apanhar a sua onda e a fazer a comunicação de Portugal como destino de surf e do surf como um desporto que pode ser uma catapulta para o país no mundo inteiro. Já é possível fazer um balanço desta iniciativa? Já é possível medir este retorno? Ainda é um pouco cedo. Já temos milhares de visualizações online do filme, dos episódios. Agora, próprio fruto da natureza deste suporte, que é um suporte digital, trata-se, neste caso, de construir um conteúdo, que é aquilo que a Born tem tentado fazer junto até de outras marcas. E o tempo de vida de um conteúdo desta natureza não se esgota, não tem um tempo, apesar de existir um forcing, neste caso pela etapa do Campeonato do Mundo de Surf que aconteceu em Portugal e que é a primeira montra. No entanto, trata-se de um conteúdo que vai vivendo online nas redes sociais. Nós vimos, por exemplo, na campanha do No Waves Come Back for Free, bastava que a campanha tivesse, por exemplo, na Nova Zelândia, ser feita uma referência num blog, que automaticamente a campanha vai vivendo e vai crescendo ao longo do tempo. Portanto, ainda é um pouco cedo para fazer o balanço. Sendo um conteúdo, espera-se que o próprio turismo em futuras iniciativas possa reutilizar este conteúdo, por exemplo, em feiras internacionais, e portanto estaremos cá para trabalhar junto com o turismo para ver como é que se pode alimentar um conteúdo que é notável e que pode ser feito em formatos tradicionais, mais convencionais como este, a disponibilização dos episódios online, mas até negociação com canais de televisão, um pouco por todo lado, para que seja feito um pacote e a posterior visualização. Eu acho que um dos grandes desafios até da comunicação dos nossos tempos é que nós saibamos e que em Portugal as marcas portuguesas também consigam olhar para este novo mercado emergente de conteúdos de marca que oferece uma capacidade de reutilização desses mesmos conteúdos que é totalmente diferente da comunicação convencional. Este é também um setor que começa agora a ter uma grande aposta e que de facto tem um potencial muito grande para várias marcas e feito de formas diferentes em Portugal, não é? Certo. A Born fez agora 9 anos e a razão de criarmos a Born tinha muito a ver com a falência, ou com, já se falava, a menor eficácia dos meios convencionais de comunicação, nomeadamente a publicidade. E numa primeira fase, aquilo que nós entendemos, vi um livro que foi muito importante até para nós avançarmos com o nosso projeto, o Scott Donaton, que se chama Medicine and Vine, que fala a partir do momento em que existe a fragmentação dos mídia
e cada vez mais marcas a comunicarem no espaço público, a questão é, se você tem um projeto ou tem um produto que seja verdadeiramente único e diferenciador, como por exemplo, como a Apple tem feito toda a sua comunicação em cima do produto, mas o problema é que muitas das marcas não têm um produto que seja assim tão diferenciador, que revolucione a sua vida, quer em termos de funcionalidades, quer em termos de preço. E a partir do momento em que o seu produto claramente não é uma revolução na sua própria categoria, o que é que resta? Resta uma enorme irrelevância, e que é o maior perigo hoje em dia, que é a grande irrelevância da comunicação das marcas, que antes falavam muito sobre os seus atributos de produto, e entendeu-se, a partir do momento em que as pessoas conseguem evitar os intervalos, que muitas das marcas deviam, num primeiro momento, desenvolver conteúdos de entretenimento. E vimos marcas a sair dos intervalos de 15 minutos, de 15 segundos para dentro dos conteúdos de entretenimento. A BMW, em 2001, 2002, lançou curtas-metragens que foram parar ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e a partir daí, desde a Xbox, com jogos desde o Burger King, com jogos da Xbox, enfim, viu-se numa primeira fase uma migração de investimento para áreas de conteúdo, do qual é exemplo este McNamara Surf Trip, que é feito com uma produtora que é a Bro, que já fez 2 projetos de cinema, portanto o projeto é desenvolvido com uma matriz de entretenimento. E numa segunda fase, aliada a isso, que é muito interessante e que tem muito a ver com o segundo projeto concebido pela Born, que é o Mega Picnic do Continente, tem a ver com o facto das marcas, além de investirem no desenvolvimento de conteúdos de entretenimento, a falarem sobre temas que até há muito pouco tempo não eram falados por marcas. Quando vê a Pepsi a apoiar a candidatura do Obama, ou o Google, ou o IKEA, ou o McDonald's, a financiar inclusivamente a legislação para a igualdade de direitos entre géneros e minorias, vê que as marcas, para chegarem às pessoas, que as pessoas estão cada vez mais distraídas por todos os lados, têm que adressar temas que são muito mais fraturantes, já não são só temas de entretenimento, mas são temas fraturantes da opinião pública, como, enfim, eu gostaria de ver em Portugal, por exemplo, as touradas, uma marca. Qualquer marca que fale sobre isso, independentemente, e tem que ter algum cuidado em medir a forma como falará desse tema, mas terá, à partida, a atenção dos mídia, a atenção provavelmente de todas as pessoas que têm a sua conta de Facebook, porque vai chamar a atenção. Portanto, as marcas, veja a enorme distância que existe da marca falar do seu próprio produto só, e hoje em dia um diretor de marketing ter que olhar para a atualidade e escolher quais são os grandes temas agregadores da atualidade e ter que se pronunciar sobre esses temas para ter qualquer coisa a dizer e para ser chamado à discussão. E esse é também um dos vossos grandes desafios atualmente, é conseguir dar essa particularidade e fazer essas sugestões às marcas. Totalmente. E eu acho que é um grande desafio para as marcas portuguesas. Nós tentámos, com o Mega Picnic do Continente, a sermos precursores a esse nível, e eu acho que se conseguiu. O Mega Picnic é um evento criado de raiz, tem uma conotação alimentar e fala sobre aquilo que são a produção nacional e, no fundo, os fornecedores do continente, mas tem uma grande mensagem social. Na altura em que foi lançado, em que chamaram todos os produtores do continente para estarem na Avenida da Liberdade e proporcionarem um dia incrível a todos os visitantes, num evento que já chama cerca de 700 mil pessoas, tinha havido um agravamento e a crise das dívidas soberanas em Portugal. Falava-se muito da necessidade de dinamização da economia portuguesa e de comprar o que é português. Sabendo ler aquilo que se passa, chamou-se e transformou-se o piquenique. Na altura ainda não era totalmente, não tinha essa orientação, chamou-se como um momento de grande mobilização e de apelo à compra do que é português. E a partir do momento em que consegue fazer isso e se trabalhar, eu acho que é um dos grandes desafios do piquenique, eu acho que é muito pouco compreendido em Portugal. Eu acho que as pessoas que falam do piquenique como um evento não percebem verdadeiramente aquilo que é a natureza do piquenique. O piquenique do continente é um conteúdo de comunicação que ajuda para uma campanha de publicidade, que ajuda também a envolver media partners, quer de um ponto de vista de informação, mas até de um ponto de vista de programação, porque quando vê um concerto que depois é transmitido, ou toda a história dos produtores, como é que trazem todo aquele aparato de produção para a Avenida da Liberdade, vai ver que tem ali conteúdos que lhe permitem trabalhar naquilo que é o século XXI e tudo aquilo que é um manancial de ferramentas de comunicação que as marcas em Portugal ainda não comunicam. Trabalhar redes sociais, todo o impacto daquele cenário que as pessoas vão partilhar, obviamente, trabalhar a parceria com media partners que se vão querer apropriar daquele dia como um fator de diferenciação da sua programação.
Enfim, trabalhar depois as ferramentas tradicionais como a publicidade, E esse enfim, tem o sido, de online. facto, um dos vossos grandes exemplos. Duarte Vilaça, muito obrigada por nos ter trazido Nada. aqui mais um dos exemplos e bons exemplos da Born. Um exemplo que hoje lhe deixamos neste Marca Registada. Conto consigo no próximo programa. Até lá.